Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa live. Eu estou aguardando, vou aguardar um pouquinho a chegada das pessoas, tá? Para nós começarmos a falar o porquê que eu estou aqui hoje nessa questão da pandemia, essa situação tão grave, né, que estamos vivendo. Deixa eu desligar a música. Então, estamos aqui, eu estou reconhecendo pessoas que estão chegando, Marta, minha colega de faculdade, Delícia, Denilson, do Prato Solidário, dos moradores de rua, Thelma, Vera, minha amiga e irmã, Aline, que ótimo. Algumas pessoas eu conheço mais Ellen, eu conheço mais pelo Instagram, pelo Face. Enquanto vocês estão entrando, deixa eu falar um pouquinho disso, né? Estamos vivendo uma situação tão inexplicável, né? Inusitada, porque as pandemias já aconteceram em países isoladamente, em grupos, em regiões, né? E dessa vez é global. Hoje tivemos no Brasil, né, o número de 10 mil mortos, né? Então é algo gravíssimo. Bom, eu resolvi fazer essa live porque esse método que eu uso há 28 anos, quase 30 anos, acho que já deu 30 anos, é um método que vem muito a calhar nesses tempos de pandemia e nesses tempos que nós não podemos atender pessoalmente o nosso paciente, não podemos estar fisicamente com o corpo do nosso paciente. Então eu resolvi divulgar mais ainda e de uma forma gratuita, né? Porque eu quero fazer nessas lives de hoje, terça, quarta e quinta, lives de um mini curso, para que você saia daqui, de fato, tendo adquirido esse conhecimento. Porque essas lives ou esses petiscos que eu darei do meu curso, que é um curso de 1 ano, e que ele vai começar no dia 29 de maio, e lá será um curso pago, esse mini curso eu ofereço para vocês com essas duas finalidades. Primeiro, que vocês me ajudem a divulgá-lo, e segundo, porque é uma metodologia, uma técnica de atendimento online que é extremamente facilitador para o psicólogo, para o terapeuta, para o psiquiatra, tá? Então, por gentileza, em troca de ser gratuito, eu peço para vocês que divulguem. Mande através do aviãozinho do Instagram, espalhe nas suas redes de online, ok? Continua Monique, tudo bem, Monique, de Maceió? A Vera, minha amiga, a Nádia, minha colega de psicanálise. Muito bem, será que já mais um pouquinho, damos mais um tempinho? Obrigada, Monique. Muito bem, então quem quiser saber como que o método da metacomunicação começou e como foi construído ao longo desses 30 anos que eu trabalho com a metacomunicação, como se constituiu, eu tenho um vídeo que fala todo o histórico, tá, da metacomunicação. Então quem quiser, por gentileza, me solicite que eu passo esse vídeo para vocês. Ele é de 3 minutinhos, mas não cabe nesse momento aqui eu contar toda a história da formatação desse curso que eu dou, dessa metodologia, de como atender, como treinar a escuta do seu paciente. O que, numa fala coloquial, numa fala simples, como é que eu escuto o que é psicológico, o que é psíquico, quais são os sinais,
Sinais estes que hoje estão não sei quantos por cento diminuídos em função de eu não estar na frente do meu paciente. Vocês estão tendo uma percepção de quem eu sou via online, mas lógico que há uma diferença entre a minha presença aqui online e a minha presença corporal fisicamente. Então, nós perdemos muito não atendendo corporalmente nossos pacientes, essas nuances psicológicas do inconsciente. Por acaso, esse meu curso, essa minha metodologia, metacomunicação, que assim eu chamei, que através da forma se chega ao conteúdo, ele vem auxiliar muito nessas formas de atendimento. Então, eu estou dando para vocês esse curso, esse mini curso, para nós podermos falar que técnica que é essa, né? Outra questão que eu acho que é importante a gente colocar, né? Bom, já temos 6 minutinhos, eu creio. Raquel, tudo bem, Raquel? Por acaso a Dr. César falou que não viria, mas deu uma entradinha, quem sabe, um pouquinho, da clínica Amitié. Bom, vamos começar então a falar da teoria, né? Muito bem, nós sabemos que a psicanálise e Freud o inconsciente, ele toma moldes mais efetivos em termos das ciências a partir... eu fiquei de ligar aqui, deixa só um minutinho que eu vou tentar ligar em podcast a aula. Ok, estamos então ao vivo, né? E vamos começar a transmitir a teoria do inconsciente sobre o ângulo da metacomunicação. Ou seja, a metacomunicação, ela vai olhar para qual inconsciente? Porque as questões do inconsciente, e mesmo Freud, e mesmo toda a formatação da teoria da psicologia e da existência do inconsciente, ela tem em torno de 100 anos, é muito recente na história da humanidade. Inicialmente, nós temos duas teorias freudianas. Nós temos o inconsciente, que o Freud vai colocar antes das guerras, da Primeira e Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial 1914 e a Segunda Guerra Mundial 1939, a primeira termina em 1918, a segunda em 1945. Nós temos uma teoria que se instala, que olha o ser humano e observa esse ser humano de uma forma absolutamente voltada para o desvio, para a patologia, para que questões do inconsciente um médico, o psicanalista, o psiquiatra, o psicólogo podem auscultar que anteveja patologias. Por quê? Vamos observar o seguinte: o homem, lobo do homem, como essa frase diz, o que aconteceu com o ser humano para ele ser tão cruel com outro ser humano? O que vem das bases do inconsciente que o promove a um ser humano que é capaz de destruir e de matar tantos? Essa era a indagação. Qual é a natureza da psique? Qual é a natureza do inconsciente que nos coloca não solidários, não amorosos um com o outro, mas ao contrário, inimigos, adversos? Nós vamos ver no transcorrer da vida, né, principalmente pessoas que estão na faixa de idade da minha idade. Lá, quando éramos crianças, eu me lembro que quando você estava sozinha na rua, estava escuro, se você ouvisse passos, você pensava assim: ai, não estou só, que bom. Hoje, se você está na rua à noite, sozinha ou sozinho, se você ouve passos, você fala: meu Deus, eu tenho medo do outro. Então, o Freud vai estabelecer esse inconsciente voltado para a patologia, ok? Voltado para uma clínica que decodifica com um lado que é disfuncional do homem. Nós tínhamos vindo recentemente da história
da época do Iluminismo, 1789, aonde, só lembrando que eu fiz história antes de fazer psicologia, tá? Então eu sou toda voltada para o momento, o momento histórico, que momento que nós estamos vivendo, o que estava acontecendo. Então, 1789, no Iluminismo, nós vamos ter influências de um pensamento, principalmente de Rousseau, que vai dizer o quê? O homem, por natureza, a sua natureza, ele é bom. O que estraga o homem é a sociedade, é a comunidade, é a quantidade de autoritarismos e castrações que o ser humano sofre. O Freud vai entrar lá, antes das guerras, e vai dizer, não, a questão não é essa, a questão é outra. Qualquer animalzinho, qualquer tigre, qualquer macaco na floresta, ele tem os mesmos instintos que nós, enquanto animais, temos, que é o instinto da preservação da espécie, ou seja, em situações de risco e de ameaça de vida, o instinto é fugir, é correr. Diante da busca para a preservação da saúde da espécie, da busca do alimento, há um instinto de eu matar o outro para comer, não para matar por matar, que isso é uma coisa do homem. O animalzinho, então, busca o outro animal, o predador busca o seu alimento, abate o outro animal para se alimentar, que é instinto de vida, de preservação da espécie. E terceiro, instinto genuíno do animal é o acasalamento, a sexualidade. Quando falam que o Freud só fala de sexo, é que não entendem essa base. O que nos tirou da floresta foi exatamente o terceiro instinto. Porque nenhum tigre, nenhum macaco, na sua comunidade, ele é proibido de transar. A comunidade dos macacos, dos tigres, dos leões, não existe castração. O homem, ele é castrado na sua sociedade. Então, veja bem, a partir do momento que nós somos impedidos da sexualidade, nós vamos nos tornar animais, sim, diferenciados. Instintivos, sim, mas não mais instinto. E sim, o instinto de preservação e de fuga existe, continua no homem, tá? Mas esse terceiro da sexualidade, ele vai caminhar agora de instinto para o que o Freud vai chamar o nome de pulsão. Muito bem, pulsão é o resultado de um instinto que foi castrado pela sociedade. Então veja, a pulsão, em algum momento o Freud vai dizer que a pulsão é mitologia, é mito, faz parte do mito do ser humano, da cultura. O que acontece comigo? Eu sou bebezinha, estou amamentando pela mamãe, eu vou ter que ir costurando numa transescolaridade, tá? Porque para chegar na metacomunicação, para eu mostrar o inconsciente que a metacomunicação usa, eu vou ter que costurar algumas escolas, ok? Então veja, eu sou bebezinha, eu tô mamando no seio da minha mãe, e minha mãe olha para mim e eu me amamento, eu sacio completamente o meu instinto de preservação de vida, de sobrevivência, que é a fome. Estou sendo amamentada, enquanto pelos olhos da mamãe, ela me passa amorosidade, ternura, ou se ela está irritada, a irritação, a frustração que ela está vivendo, se ela está num mau casamento, enfim, eu estou mamando o leite e também estou mamando, aprendendo no meu aparelho mental, que é incipiente, está nascedouro ainda, ele ainda não está constituído, eu estou emprestando da minha mamãe o aparelho mental dela para beber daquela fonte. Isso já é um ato do que ele vai chamar, o Freud, de pulsão, que já não é mais só instinto. Nessa pulsão, ela está cheia de instinto de vida e instinto de morte. Ela está cheia de desejos. Então, veja, nenhum animal come e fica obeso de tanto comer. Qualquer animal na floresta, ele come, ele abate a presa dele, ele se alimenta e sai andando. E vai buscar a vida dele, vai
dormir, sei lá o que ele vai fazer, vai para a caverna, não importa. O homem, ele como os macacos, tá? Não dê bananas aos macacos, por quê? Porque eles não param. O homem também. O homem tem uma pulsão com um quantum de carga energética que foi distorcida da floresta, então ele pode comer e ficar como com uma energia, numa direção de uma força que não é saciada. Então nós podemos fazer isso na alimentação, nós podemos estar nessa intranquilidade ou nessa angústia permanente, não só na alimentação, mas também na sexualidade. Então, se você busca uma companheira e a encontra, você diz, é ela a mulher da minha vida, agora eu vou ficar completo, eu vou estar numa completude, e não, basta conquistá-la, ou basta dali um tempo no convívio e você já novamente anseia por uma outra companheira ou por um outro companheiro, porque o homem, voltando agora para Winnicott, ele está sempre incompleto. O homem, o Lacan também, o homem habita na falta. O tempo todo nós estamos pela pulsão, do lado da pulsão de morte que o Freud lá atrás nos colocou, nós estamos o tempo todo insatisfeitos, frustrados e insatisfeitos. O tempo todo eu estou buscando reparar ou tampar esse buraco na minha psique. Transando, namorando, comendo, trabalhando, lendo livros, ok? Eu estou permanentemente num estado de incompletude. Muito bem. É muito importante nós entendermos que quando Freud fala da sexualidade, ele não está falando da sexualidade genital, de transar. Ele está falando muito mais amplamente. A sexualidade genital e transar é um pingo no universo da sexualidade, desse instinto que foi banido lá na floresta e que nós hoje pagamos esse preço, que é de termos sido castrados nesse instinto e a partir daí passarmos a uma sociedade com um quantum energético de um ser humano ansioso ou de um ser humano que dificilmente consegue ficar em paz ou em calma. Esse é o preço por esse instinto ter sido banido. Muito bem. Outra questão que eu acho que é fundamental a gente pensar em termos de Freud é que quando eu estou amamentando e quando eu estou introjetando, introjetar é por dentro da minha psique elementos que eu percebo do meu ambiente, da minha mamãe, dessa minha alimentação, se ela é prazerosa ou se ela é desprazerosa, ok? Então eu introjeto. Enquanto eu estou fazendo essa introjeção, eu caminharei para movimentos de recalque do meu anseio, do meu desejo. Então vamos pegar, eu já sou mocinha, já tenho 13, 14 anos, os hormônios já desceram e eu me apaixono pelo meu vizinho. Meu pai, não pode falar com o vizinho, tá proibida, isso é minha geração, tá? De vocês hoje é outra forma dos pais lidarem com a sexualidade dos filhos, né? Então, eu quero muito namorar o meu vizinho, que muitas vezes me olha, outras vezes nem sabe que eu sou apaixonada pelo vizinho, e eu à noite sonho, eu penso nele. E ao pensar e ao sublimar esse afeto, dessa falta, eu sento no piano e começo a dedilhar algumas notas e quem sabe saia uma composição. E eu pego uma caneta, um papel, começo pela falta a construir um poema, uma poesia. Então a pulsão, essa questão que o Freud abriu para nós é tão fundamental porque ela nos dá vida e morte. Morte no sentido que eu fico insaciável e vida no sentido que eu fico extremamente criativa.
criativo. Isso transforma o homem da floresta nesse homem atual, nesse homem de hoje, nesse homem que por internet nós podemos todos nos comunicar, porque o homem adentrou a um mundo da ciência extraordinário exatamente pelas faltas dele, ok? Bom, então dentro da metacomunicação e olhar sobre o inconsciente, eu fui lá no Freud e agora eu quero falar para vocês que para você atender a pandemia, para você atender online, você não pode ter um olhar, o terapeuta, de uma teoria que ela é da patologia, que ela é uma teoria voltada para uma clínica de uma escuta do patológico. Ainda bem que no desenvolvimento desses 100 anos nós tivemos teóricos fantásticos que desenvolveram outras teorias. No meio delas, nós temos extraído da fenomenologia do existencialismo, nós temos o Winnicott mostrando que deveria, trazendo para nós todos uma teoria da saúde, uma teoria voltada para um inconsciente que ausculta saúde, em vez de auscultar patologia. A metacomunicação, ela é um método de escuta na direção da saúde. Então, eu tenho que ouvir, através da forma, eu tenho que, o enfoque, o que eu tenho que focar é uma escuta que, horizontalmente, ela é voltada para a saúde, como o existencialismo, como a fenomenologia, tá? As angústias do homem são angústias pela sua incompletude, não porque ele é patológico, não porque ele é o homem lobo do homem, não que não exista, eu sei dessa realidade que existe sim, mas eu tenho que me voltar para um inconsciente que busque no meu paciente saúde. Para isso eu vou usar a teoria do desenvolvimento, né, do Winnicott, que vai desde o nascer, ele tem uma teoria toda voltada para o desenvolvimento, para a maturidade do ser humano, que vai desde o nascer até a morte, né? Bom, esses dois enfoques, essa diferenciação entre um inconsciente voltado para a clínica e para a patologia e um inconsciente voltado para a saúde, são uma ferramenta fundamental para eu poder usar a técnica da metacomunicação. Ok. Nós temos mais dois autores que nós vamos falar um pouquinho para podermos adentrar a metacomunicação e falarmos do inconsciente sobre o ponto de vista dessa técnica. Jung. Jung foi contemporâneo ao Freud e ele nos traz a questão dos mitos, ele nos traz a questão do inconsciente primitivo, que não é patológico, ele é apenas arcaico. Ele traz que a nossa psique, através do inconsciente coletivo, ele traz que o inconsciente coletivo traz registros da nossa psique desde a pré-história, ou seja, nós temos 2.500 anos que nós somos pessoas dessa forma de viver, pessoas que já não têm mais aquela forma primitiva da pré-história. Mas nós temos anterior a 2.500 anos, agora, nós temos pelo menos 50 gerações de vida da pré-história, de vida primitiva, tudo acumulado no registro do cérebro, segundo a neurociência. Tudo acumulado, segundo Jung, no inconsciente coletivo. Mas como é que eu nasço e sei que eu vou parir? Ou que existe sexualidade, se ninguém me contou ainda? Como é que eu nasço e vou pela primeira vez entrar numa água e instintivamente eu vou fechar minhas narinas? Esses registros, ou esses arquétipos transmitidos pelo inconsciente coletivo do Jung, eles estão na base da psique, do inconsciente.
que me visita, olha que fantástico, todas as noites, quando eu durmo. Nos sonhos, os arquétipos e o inconsciente coletivo se apresentam nos meus sonhos. Então eu, Norma, no dia de hoje, sonho com alguma imagem corriqueira desse momento atual, moderna, de uma pessoa vestida como eu estou vestida, enfim, toda dos tempos atuais, e eu entro no meu sonho num lugar que eu vejo uma cobra. Eu nunca vivi na minha vida a situação que eu tenha visto uma cobra, ou, sei lá, eu vejo um bicho diferente e que acontece uma dramaticidade ali, uma figurabilidade, que a gente chama dos sonhos, se apresentam todas as noites. Então, segundo Jung, eu estou bebendo do consciente desse momento que eu vivo e aprofundando, através dos meus sonhos, num inconsciente arcaico que me visita dependendo das situações que eu estou vivendo. Esse inconsciente arcaico, ele não só me visita através de situações extraordinárias, primitivas, também ele me visita puxando a minha orelha, me mostrando ditados populares, me mostrando situações de moral e mais, me pré-anunciando a predisposição ou a probabilística de tal atitude do dia de hoje, para onde essa probabilística se direciona. Ou seja, esses dias eu tive uma situação de um táxi, que a minha paciente estava dentro do táxi com um bebezinho e chovendo torrencialmente, quando de repente ela precisou parar num determinado endereço com o bebezinho e o táxi e chuva, e ela precisava descer, a secretária do médico já estava na porta, era só pegar a receita e voltar imediatamente para o táxi, e ela simplesmente pegou o bebê, deixou as 2 sacolas dentro do táxi, se dirigiu até a secretária. Ao retornar, o táxi foi embora. Ok? Com as 2 bolsas, com 2 celulares. Muito bem, esse homem pode ser que chegue em casa e não perceba, ele não teve uma educação, ou não teve mestres ou os pais sabedores de éticas, de poder passar para ele uma educação mais ética. Então, ele deita simplesmente e vai dormir. E pode ser que então no sonho dele, venha um puxãozinho de orelha, né? Dizendo para ele: presta atenção no que você está fazendo, ok? A maior parte de nós acordamos e não tomamos conhecimento dos nossos sonhos, não queremos nem saber. Alguns nem sonham, dizem que não sonham. Não é que não sonha, sonha sim, sonha todas as noites, de 3 a 4 grandes sonhos. Você não se lembra porque a tua racionalidade, o teu racional e ego não dá importância para o teu sonho. Mas eles são fundamentais para a tua saúde mental, para você saber a quantas andas o teu inconsciente. Voltando para a questão do inconsciente, então, pode ser que só tenha um puxão de orelha, mas também pode ser que ele tenha enxaqueca. E com o passar do tempo, ele começa a ter muita enxaqueca. Ele tem que olhar as atitudes dele perante o outro, o seu irmão. Ele tem que olhar o outro como irmão. Muito bem. O inconsciente, então, voltando para o Winnicott, ele tem esse estado de sermos de uma incompletude. E eu tenho que entender que a minha pulsão, ela tem um andar, ela tem um movimento, uma direção. Ela irá em alguma direção. Nessa direção, eu tenho que ver se eu estou completando aquilo para qual eu vim, ou seja, aquilo que tem a ver com o meu inconsciente, ou se eu estou muito distante. Esse homem, esse taxista, ele está muito distante da completude dele, da pulsão no sentido de vida. Ele está num movimento no sentido de morte.
Por isso que a psicossomática, por isso que nós podemos sim fazer câncer, por isso que nós podemos sim ter doenças psicossomáticas, porque tem muito a ver comigo, mas muito a ver como que eu lido na sociedade com o outro, com o meu irmão, por incrível que se pareça. Como isso reverbera em termos do inconsciente. Então, muitas vezes eu atendo situações de pacientes que a questão é uma questão da ordem moral, que é uma questão da ordem de valores éticos. E que uma vez isso organizado, muitas vezes síndromes do pânico, o pânico minimiza, diminui. Então a metacomunicação tem que olhar para vários aspectos do inconsciente. Eu não posso apenas ter a patologia, eu tenho também, tá? Eu tenho que escutar quando o meu paciente está ficando obsessivo. Mas eu tenho que ter um olhar para a saúde, para ir na direção de saúde, da fenomenologia, para quê? Para ajudá-lo a encontrar a direção da pulsão dele. Vocês pais, por exemplo, que têm o hábito de dizer para suas crianças o que eles devem fazer, não. A pulsão da sua criança é dela. Ela vai ter que entrar na angústia do não saber para que vir, para encontrar esse lugar, para poder se direcionar à sua real pulsão. Ou seja, quando perguntaram para o Jung, né, o que ele poderia falar dele, ele falou: eu sou um inconsciente que se realizou. Olha que frase. Quantos de nós podemos dizer isso? Eu sou um inconsciente que se realizou através do meu ego, através de mim. Essa é uma grande questão, uma grande pergunta, tá? Por isso que nós não podemos interferir nos nossos filhos e falar: você vai fazer direito, você vai fazer medicina, o outro vai fazer isso ou aquilo. Não. A angústia do não saber, da incompletude, é que levará seu filho ou sua filha ao encontro consigo mesma e depois ela vai decidir se ela fará isso, aquilo outro, ok? O que mais que eu preciso falar para vocês, para nós, nessa transescolaridade, podermos transitar de um lado para o outro? Muito bem. Por último, eu quero trazer o Bion. É muito recente no Brasil que nós temos esse grande teórico inglês, tá? Que foi criado na Índia e depois fez a sua formação, fez a medicina, foi soldado de guerra, condecorado, por sinal, e depois, ao voltar para a Inglaterra, fez sua análise com Melanie Klein, que são pessoas dentro da psicologia que quem conhece sabe a envergadura desses teóricos, né? Bion vai dizer o quê? Ele vai trazer, ele não tem uma teoria, um corpo teórico como de Winnicott ou como de Freud, mas ele tem publicações teóricas extraordinárias. O Bion vai dizer que nós somos meros instrumentos do pensamento. Ele vai dizer que o pensamento, ele é vivo. Ou seja, quando o avião, ideia, pensamento, fica pronto, ele não fica pronto só na França, através do nosso Santos Dumont. Ele também fica pronto nos Estados Unidos, através dos irmãos Wright, tá? Que terminaram o avião concomitante a Santos Dumont apresentar o avião. Nós não temos que entrar em discussão, veja que o ego quer dizer sou eu. Não, segundo Bion, o pensamento busca um pensador. E eu tenho que estar com as antenas bem abertas, na minha criatividade, na minha intuição, para captar esses pensamentos e me tornar instrumento da sociedade para poder passar a minha ideia. Olha que fantástico. Bion também vai trazer que o par, terapeuta e paciente, agora não se trata mais tanto, se trata assim, tá? As grandes teorias da psicanálise se mantêm, transferência e contra-transferência. Mas o que ele vai enfatizar é que nessa transferência e contra-transferência, que se passa depois no meu curso de metacomunicação, eu vou entrar nos detalhes disso, tá?
o que se passa, o que se constela no setting terapêutico é o paranalítico. E no paranalítico, essas questões transferenciais, elas mudam o patamar, ok? Porque o terapeuta, ele fica muito mais próximo, tanto quanto o Winnicott também fala, ele fica muito mais afetivo, ele fica muito mais psicoterapeuta, atuante, do que aquela postura analítica, de análise, de distanciamento, de silêncio, de distanciamento afetivo. Então ele está muito mais atuante no paranalítico, e a metacomunicação vai usar bastante bio nisso, ou seja, o paranalítico, o que é que vai se produzir, que produz no paciente e produz no terapeuta. Nós crescemos muito com os nossos pacientes, muito. Eu, particularmente, sou muito grata à confiança dos meus pacientes e ter acompanhado profundamente cada um deles, porque cresci muito com eles. Muito bem, então, através dessa transescolaridade, é o olhar da metacomunicação sobre o inconsciente. Eu creio que eu dei tudo aquilo que havia separado para falar. Faltou o primordial para mim. Muito bem. Lá atrás, o filósofo, o grande filósofo, de todos os filósofos que já surgiram na nossa humanidade, o filósofo que eu tiro o meu chapéu, que eu acho extraordinário, foi Sócrates para mim. Sócrates era um homem que ele não entendia o porquê que quando a esfinge indagada quem era o homem mais sábio daquela região, ela respondeu que era Sócrates. Porque ele falava, sei que eu nada sei. Muito bem. Quando ele foi indagar, o médico, o grande jurista, os advogados, a medicina, ele entendeu que todos eles sabiam demais. E que ele, que dizia que não sabia, por quê? Porque ele era um filósofo que o tempo todo ele estava em reflexão. E ele estava em contato com a angústia do não saber. Porque o saber racional, usando o método dele da ironia, em poucos segundos, ele descartava as racionalidades de quem é você, por exemplo. Então, o que ele queria, Sócrates? Ele queria que brotasse. Ele queria o método, a maiêutica do Sócrates, é um método que nasceu do nome da mãe dele, da profissão da mãe dele, que era parir. Ele queria que o estudante, o aluno dele, parisse o eu dele sem racionalidade, e sim brotasse de dentro dele. O método socrático, então, é a grande inspiração da metacomunicação. Eu não recebo facilmente a fala racional do meu paciente, e sim, eu o convido a adentrar ao seu mundo psíquico. Através do quê? Da emoção, principalmente da emoção. Da forma, sim, mas fundamentalmente do ponto de dor. Então, veja bem, na metacomunicação eu tenho que ter um inconsciente voltado para a vida, voltado não para a patologia, mas sim para a vida, mas eu tenho que mergulhar na dor, no sofrer do meu paciente. Essa aula eu vou dar amanhã, que é sobre o paciente contemporâneo. Que paciente é esse que da época de Freud, de 100 anos atrás, nos chegou agora aqui com quem é esse novo paciente, que ele é totalmente diferente, e como que a metacomunicação faz para adentrar a esse mundo psíquico. Eu já terminei praticamente tudo aquilo que eu queria falar para vocês. Eu gostaria porque a Lília está perguntando por que perde-se tanto nas sessões online? Por que é importante a sessão presencial? Porque você tem nuances todos, por exemplo, você pode se aproximar de uma pessoa que quando você a cumprimenta, você toca na mão da pessoa e a pessoa está transpirando na mão. Ela está ansiosa ou ansioso.
Você pode perceber mais facilmente no inverno a pessoa transpirando no rosto. Então, essas nuances da presença você perde no mundo online. Você pode, por exemplo, ver uma pessoa que está vestida de uma forma displicente, sentir os odores. Você sente que aquela pessoa está com cheiro da cama, que a pessoa vive deitada, que ela mal saiu, se arrastou até o consultório. Então você tem presenças, né? Você tem movimentos que online e presencial lhe dá mais elementos para você levantar as questões do sofrer dessa pessoa. Muito bem. Enviar uma solicitação. Eu não sei como que faz isso. Adriana. É muito diferente online, complexo. Muito bem, eu gostaria assim, de tudo que eu coloquei aqui, que questões que vocês gostariam que eu aprofundasse um pouquinho mais ou ampliasse um pouquinho mais? Né? Eu estou lendo aqui. Se é possível driblar. Bom, essa questão trauma coletivo, tá. Muito bem, esse momento que estamos vivendo, né, Renata? Eu acho que você está querendo que eu amplie esse momento da pandemia, como lidar com o trauma. A situação traumática, veja, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós já viemos... a Vânia, como seguir com a terapia online sem... Bom, a Primeira e Segunda Guerra Mundial, nós já temos a situação do trauma. No trauma, o que acontece? Se eu te pegar o carro e... Se eu pegar o carro e sair e bater o carro, na hora que eu saio do carro, ou alguém me tira do carro, primeiro movimento, eu fico paralisada. A minha psique, meu aparelho mental, ele paralisa. A pessoa me pergunta, qual é teu nome? Eu falo, Norma. Demora. Eu estou em paralisia emocional. Então, nesse momento, eu sinto muitas pessoas nessa paralisia, que é um momento bem traumático. Eu prefiro usar dois mecanismos. Ou eu nego e digo, não está acontecendo nada, porque não morreu ainda ninguém muito próximo. Eu prefiro ou negar, ou eu entro num movimento paranoico, de perseguição, né? Então eu fico o tempo todo em paranoia, reverberando o pavor. Então, nós temos esses dois movimentos, porque são movimentos defensivos do aparelho mental. Na negação, ela tem mais conforto, porque eu nego, eu vou ao mercado e volto, e, enfim, eu não estou muito ligada à realidade do que está acontecendo. A paranoia também, eu estou mais antenada, porque eu estou mais, digamos assim, eu estou mais, de fato, lidando com a realidade, porém, ela fica reverberando a paura e o medo. É fundamental na paranoia que você perceba que a paura e o medo, você está lá na floresta, o teu cérebro está lá na floresta, correndo. Você está o tempo todo com batidas cardíacas alteradas, com respiração ansiosa. Então é muito importante que você possa tranquilizar a sua mente indo para uma respiração mais adequada. É muito interessante que você possa respirar no baixo ventre, que é o lugar da noradrenalina.
Eu tenho também um videozinho que eu falo sobre a diferença da respiração de ansiedade com a respiração é, é, tranquila, né, do Covid. Qual a diferença? Porque ambas, se você está com uma respiração de ansiedade, você tenderá a respirar sem entrada de oxigênio, ou seja, você fica com o pulmão lotado de gás carbônico, porque você está respirando no alto do peito de quem está correndo, que é em função das ideias e da paranoia. Então, o que você deve fazer? Ou deitar-se e tentar uma respiração abdominal do baixo ventre, tá? Para ir se tranquilizando. Mas se você está cheio de gás carbônico, você vai achar que está com Covid e a paranoia vai crescer. Então, primeiro, você deve assoprar longamente para que saia o gás carbônico e possa entrar o oxigênio. Não sei se eu consegui, Wagner, eu acho que foi você que me perguntou sobre a paranoia, né? Como lidar com a paranoia e o medo o tempo todo, né? O cérebro está lendo, né? Que o cérebro é uma unidade que ele vai funcionar mediante as nossas emoções. Então, ele vai estar lendo que nós estamos correndo, nós estamos em pavor, né? E vai pôr uma aceleração na respiração. Então eu vejo o caminho contrário, tá? Vamos para a respiração, que bom, então é isso. Ok. Muito bem, mais alguma questão? Ouvi o podcast, muito bons temas, ok? Obrigada, Renata. Gratidão minha de vocês estarem aqui. Se é possível manter a qualidade de atendimento psicológico online? Sem dúvida alguma. Essa pandemia veio a calhar a questão desse atendimento obrigatório para todo psicoterapeuta, para todo analista. Eu atendo há mais de 3 anos pessoas que moram na Croácia, na Dinamarca, nos Estados Unidos, bom, enfim. O ideal, o que eu tenho combinado com essas pessoas, que quando elas vêm ao Brasil, que a gente faça sessões individuais para ter a sensação, né? Eu atendo uma pessoa em Paris, por exemplo, que recentemente veio ao Brasil e eu atendi pessoalmente, foi ali que nós nos conhecemos pessoalmente. Mas o trabalho dele vai em vento e popa, maravilhoso, só através do mundo online, né? Ele vai me dando, inclusive, noções lá na França do que está se passando. Atendo também atendo 2 pessoas em Portugal, que também vão me dando o andar da carruagem de como está lá. Atendo uma pessoa em Nova York, atendo uma pessoa na Croácia, enfim. Então eu vou acompanhar, e são pessoas que vão dando o panorama da pandemia e que essa pessoa da Croácia eu não a conheço pessoalmente, nunca estivemos juntas, só online, né? Então, esse trabalho, a metacomunicação, esse método, essa ferramenta de atendimento, ela proporciona um atendimento online muito eficiente. Não, eu vou dizer que nada substitui o presencial, tá? Por exemplo, no mundo online é difícil a questão do longo silêncio, que na presencial é possível você deixar o seu paciente, quando ele já é de divã, deitado, podendo adentrar, mergulhar no seu inconsciente longamente, né? E nesse silêncio, tanta coisa muitas vezes é dita. Isso nós perdemos no atendimento online, né? Mas é possível, sim, fazermos profundos trabalhos online, sim. Ok? Eu não sei como que faz tem pessoas que estão pedindo transmitir ao vivo. Agora que eu estou entendendo, tem um monte de pessoas. Tá. Muito boa live, muito ainda a se falar, momento intenso, muita gratidão, amanhã. Muito bem.
Ok. Eu creio que já passei a minha fala fundamental do inconsciente. Eu espero que vocês tenham podido pegar. Eu estou disponível, tá, para o que vocês quiserem perguntar. Não entendo. Bom, o que o arquétipo da mulher selvagem se relaciona com a atualidade? Ingrid, em que o arquétipo da mulher selvagem se relaciona com a atualidade? Veja, a mulher selvagem vai nos ajudar sempre na hora de um parto, né? Sempre que tivermos em situações de pôr as nossas crias embaixo do nosso vestido, da nossa roupa, da nossa casa, de situações de pânico e pavor, de ameaça. A gente ouve depoimentos de situações de sexualidade e você vai ver que aquilo é primitivo, veio do mundo arcaico. Então, simplesmente isso irrompe na consciência, né, no ego. Principalmente se tiver facilitado por alguma droga. Então, eu ouço alguns relatos, muitas vezes a pessoa bebeu um pouquinho, e tem alguns relatos de uma paixão avassaladora que você pode ler como patologia, mas você pode ler como primato, como uma irrupção, uma psique arcaica, né? Primitiva. Como algo atemporal. Veja, nós temos que ter... Eu não sei, Edith. Entendi. Eu não sei o que está se passando aqui. A Larissa está falando que eu tenho que desconectar, desativar, compartilhar, cancelar. Não entendo. Eu removi uma pessoa. Bom, obrigada, Larissa. Norma, desconecta a pessoa que está participando, ok. Eu já desconectei a Nádia. Então, Ingrid, isso é muito delicado de nós falarmos, tecermos algum comentário saturado, fechado, a questões que a gente não sabe do que você está querendo dizer com mulher selvagem, né? Porque a gente teria que ouvir com mais detalhes do que se trata. Mas, se nós estamos falando lá do Jung, se nós estamos falando do inconsciente mais primitivo, sim, em muitas situações, principalmente situações extremadas, a nossa preservação de vida ou situações de grandes repressões irrompem, né? Irrompem simplesmente, elas eclodem, né? Mas, lógico que nós temos também as patologias, nós temos também comportamentos histéricos ou comportamentos, digamos assim, desequilibrados e que a gente pode também encontrar, digamos assim, justificativas nos pensamentos teóricos, né? Eu posso dizer que eu sou uma pessoa, quer dizer, sou uma pessoa sempre do barraco, da confusão, de criar enguiço, e eu posso dizer que eu sou uma pessoa muito autêntica, muito verdadeira, né? Então eu estou me defendendo de alguma coisa que, na realidade, eu estou negando que aqui eu tenho um desequilíbrio ali e dizer que é uma parte minha mais autêntica, mais, enfim, enaltecer isso como algo positivo. São os mecanismos de defesa, né? Ingrid, você continua me perguntando, nesse momento da pandemia, só consegui alcançar isso. Você quer dizer a mulher primitiva neste momento da pandemia? Formula um pouquinho mais extensa, por gentileza, seja um pouquinho mais para eu poder acompanhar qual é a tua pergunta mesmo. Nesse momento da pandemia, como que fica a mulher, deixa eu ver se eu estou te entendendo,
como que fica a mulher selvagem, é isso? Então, o que eu posso te responder disso? Primeiro, o acesso que eu estou tendo na pandemia, eu não estou tendo acesso às famílias que estão perdendo seus entes queridos, tá? Eu creio que quando nós perdemos alguém que nos é muito fundamental, eu sou viúva, então eu já vivi isso, eu conheço isso bem na pele, né? O chão some, né? Você, aqui, psicamente, aonde nós estamos ancorados, desaparece, né? Você cai, você tem um buraco, né? Então, esse lugar de queda, eu posso ter num relacionamento que acabou, mas eu também posso ter essa sensação de queda, de meu mundo caiu, a música tão bem cantada pela Maísa, né? E situações em que eu imagino essas famílias que estejam perdendo seus entes queridos, que nem se despediram, eu imagino que emoções mais primitivas devem irromper na consciência. Tá? Eu creio que esses são momentos que vão aparecer, isso sim. Tá, Ingrid? Não sei se eu respondo, né? Nesse momento de pandemia, como pode ser o comportamento, né? Ou as emoções, como que elas irrompem no ego, né? Na consciência. Eu acho que eu não estou acompanhando, né? Porque todos nós não estamos mesmo, né? Muito bem. Eu quero me despedir de vocês, dizer que foi um enorme prazer, tá? Vocês terem vindo. Amanhã, terça-feira, eu falarei sobre o paciente atual, muito diferente do paciente do Freud. Na quarta, eu falarei sobre a dor constituinte do aparelho mental. E na quinta, eu falarei sobre a metacomunicação, que vai ser um resumo de toda essa minha fala. É muito importante essa aula da quinta-feira. Se vocês curtiram, por favor, divulguem, coloquem seus stories, coloquem naquela flechinha de mandar para os seus amigos, para a sua rede. Tá? Esse mini curso ele é gratuito, mas eu espero a colaboração de cada um de vocês divulgando esse trabalho meu, tá bom? Estou muito satisfeita pela presença de vocês. O meu muito obrigada, tá bom? Um beijo grande e a gente se encontra amanhã às 12 horas, tá? 12 horas, Ingrid. Amanhã, no mesmo horário. Todas essas lives são nesse horário, por ser um horário menos congestionado pela internet. Sempre 12 horas, isso mesmo, tá? Terça, quarta e quinta. Um beijo grande. Eu estou vendo o Alfredo, marido da Leó. Prazer enorme você estar aqui, Alfredo, junto com a Leó, né? Um beijo grande para todos vocês, tá? Carolina, que prazer tê-la aqui também, pela sua fotinho, estou vendo aqui, ok? Um beijo grande. Aqui eu tenho amigos da minha época de infância, que delícia vocês estarem comigo aqui, depois de tantos anos, né? Tenho colegas de faculdade, tenho ex-pacientes, tenho pacientes. Que bom, eu também, a gratidão é minha, tá? Um beijo muito grande para todos. Tchau.